O que aconteceu com Jesus nos 3 dias da sua morte? Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o período de 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus. Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus entre os dias de sua morte e sua ressurreição? Ele foi imediatamente para o céu ou desceu ao inferno para libertar os cativos do pecado? Ele estava em um estado de limbo, purgatório ou no inferno, lembrando que a palavra inferno inicialmente era uma representação apenas de sepultura, depois a ideia foi se desenvolvendo, até chegar em Guiena, que era o Vale de Rinom, onde antigamente se ofereciam sacrifícios de crianças, quando Israel começou a servir um deus chamado Moloque. Depois era o lugar onde era queimado o lixo da cidade, até os assassinos mortos, tudo que era considerado imundo era jogado ali e era queimado para que nenhuma praga chegasse até a cidade. Então você sempre encontrava vermes e fogo ali o tempo todo. Então Jesus usa o Vale de Rinom, o Guiena ali, como um exemplo de como seria terrível o inferno. Então os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João todos relatam que Jesus foi crucificado e ficou na cruz por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final ele proferiu as palavras, está consumado, como registrado no livro de João 19, versículo 30. Em seguida ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período de tempo, antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos novamente, e ele ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, é claro. Após sua ressurreição, ele apareceu a Maria Madalena e depois a seus discípulos. Depois disso, ele subiu ao céu, deixando seus seguidores incumbidos de pregar, de continuar a pregação do seu evangelho. Então, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus esteve? O que ele fez? Então, nesse vídeo, vamos explorar algumas das possibilidades que visam responder a essas perguntas, deixando sempre claro que não é um compêndio teológico, é uma explanação aqui para você ter uma ideia das ideias que existem a respeito dessa questão. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferecem nenhum relato do que Jesus teria feito durante esses 3 dias, também conhecidos como a descida ao inferno. Os 4 evangelhos se concentram principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição, ou seja, o próprio Deus não demonstra nenhuma preocupação em responder o que aconteceu com Jesus nos dias que antecederam a sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição encontra definições em interpretações teológicas e tradições, sendo que não existe nenhuma declaração ou explicação clara sobre o que aconteceu nesse período. No entanto, podemos tentar entender o que aconteceu nesse tempo tão importante através de outras passagens bíblicas. Podemos explorar as várias possibilidades que outros textos e interpretações abrem sobre esse tempo entre a morte e ressurreição de Jesus. Vejamos algumas interpretações possíveis em que algumas pessoas acreditam. Um dos textos que pode nos dar algumas pistas é o texto do ladrão na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, enquanto o outro blasfemava. Lucas 23, verso 42. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A primeira possibilidade está ligada às pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, se ela for salva, ela já vai direto para os braços do Pai. Então, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Para alguns isso faz sentido, porque em sua morte, Jesus declarou a consumação de sua obra quando disse está consumado e entregou seu espírito nas mãos de Deus, dizendo em tuas mãos entrego o meu espírito.
como nós sabemos, Deus não estaria morando no inferno. Então, se ele entregou o espírito dele nas mãos de Deus, teoricamente ele deveria ir para onde Deus está. Pedro diz que Jesus foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Isso significa que a morte não pôde detê-lo, né? Ele não tinha pecados e a morte é o salário do pecado. Alguns creem que, como Jesus nunca pecou, seu espírito permaneceu vivo, mesmo que ele tenha sofrido a morte na carne. Existe uma grande controvérsia em cima dessa afirmação. Aqueles que acreditam que a pessoa entra em sono profundo após a morte, acreditam que Jesus teria entrado nesse sono profundo e só acordou no momento da ressurreição. Nesse caso, ele teria dito ao ladrão: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essas pessoas acreditam que falta uma vírgula aí no texto, né? E quando você coloca a vírgula, você responde todas as perguntas, você acaba com a contradição, porque na verdade Jesus não teria dito que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Existe também outra possibilidade que é levantada por aqueles que creem no sono da alma. Nesse entendimento, a alma do ladrão entraria em sono profundo, e ao acordar no dia do juízo, ele não teria a menor ideia de quanto tempo se passou. Nesse caso, para ele ainda seria hoje, né? Ele morreria aqui na terra e já acordaria diante de Jesus para receber a sua entrada no paraíso. Porém, a ideia de Cristo ter ido ao paraíso ou entrado em sono profundo é apenas o início da questão, né? Temos um relato mais controverso e que gera inúmeras interpretações, que está em 1 Pedro 3, nos versículos 18 a 20, que diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Pedro está dizendo que Deus foi longânimo, né? Esperou com muito ânimo, com muita paciência. Enquanto Noé preparava a arca, Deus esperava que alguns daqueles homens se arrependessem. Esse trecho ele pode ser interpretado de várias maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez algum tipo de anúncio aos espíritos que estavam aprisionados lá. Nesse ponto de vista, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser tanto demônios quanto espíritos humanos. Eles também poderiam ser anjos caídos. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, enganados por Satanás, que os enganou e os levou a se rebelar contra o Eterno. Alguns aproveitam os textos do livro apócrifo de Enoque para interpretar essas passagens, entendendo que Jesus foi ao inferno para pregar aos anjos que se rebelaram no início da criação do mundo. A referência ao dilúvio de Noé indicaria que a rebelião desses anjos ocorreu antes da época de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus tenha declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores e confirmado o julgamento que estava por vir. Portanto, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte, sobre Satanás e seus anjos. Sobre o fato dele ter ido proclamar aos demônios sua vitória, o texto diz que Jesus fez uma proclamação aos espíritos agora na prisão. Em nenhum lugar da Bíblia os humanos são chamados de espíritos. Então parece que isso se refere a espíritos demoníacos que estão aprisionados no abismo. E esses demônios são anjos caídos que foram permanentemente aprisionados por causa de sua maldade atroz. Isso é um comentário que está escrito na Bíblia de Estudo de John MacArthur, né? Tem ali no rodapé da Bíblia de Estudos.
Essa visão ela aparece em contrabase no texto de Judas 6,7, que diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles", essa frase é interessante, né? Porque como aqueles sugere que estaria falando dos anjos, né? Então, nesse caso, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas teriam se entregue à fornicação como aqueles anjos ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Esse texto, se você interpretar dessa forma, passa a ideia de que Judas estaria realmente citando o livro de Enoque, né? Aquele texto que fala que os anjos tiveram relações com as mulheres terrestres e tiveram filhos que se tornaram gigantes e causaram um terror na terra, e por isso Deus teria enviado o dilúvio. Já a interpretação de Jesus pregando a geração anterior ao dilúvio é uma interpretação que alguns acham possível, que Jesus pregou o evangelho àqueles que morreram no dilúvio sem ouvir a mensagem de salvação. E aqueles mortos no dilúvio puderam agora ouvi-lo e receberam uma segunda chance de salvação. No entanto, isso é inconsistente com muitos textos nas Escrituras, como Hebreus 9:27, que diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo", portanto, o texto não diz que após a morte as pessoas terão outra chance. Portanto, imaginar Jesus indo pregar a pessoas que estão mortas, aprisionadas em algum lugar, dando-lhes uma segunda chance de salvação, entra em choque com a afirmação feita em Hebreus e não parece se encaixar no contexto das doutrinas bíblicas. A outra possibilidade dentro dessa mesma linha é que Cristo pregou através de Noé, ou seja, a mensagem de Noé prefigurava a pregação de Jesus. Lembre-se que o texto diz que ele foi vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou. O texto pode simplesmente estar dizendo que no mesmo Espírito que vivificou Jesus após sua morte, ele foi e através de Noé pregou aqueles espíritos aprisionados pelo pecado. Nesse caso, Pedro estaria fazendo apenas uma referência ao poder e ação do Espírito de Deus que vivificou Jesus e em outro tempo foi sob a ordem dele e pregou aos espíritos aprisionados pelo pecado. Isto fez através de Noé. Nesse caso, Pedro estaria falando de um acontecimento do passado que não nos daria nenhuma pista sobre o que ele teria feito antes da sua ressurreição. Existe também a ideia da vitória sobre a morte, o pecado e o inferno. Outro trecho bíblico que nos fala do paradeiro e das atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículo 8 a 10, que diz o seguinte: "Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas." Paulo escreveu fazendo referência ao Salmo 68, versículo 18. "Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dádivas para os homens." Isso pode ser interpretado como significando que após garantir a salvação na cruz, Jesus teria reunido todos os redimidos que estavam nesse lugar chamado paraíso, né, que na verdade é uma referência ao Jardim do Éden, e os levou para a sua morada permanente no céu, representando sua vitória sobre a morte e o pecado. Além disso, uma outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele subiu vitoriosamente ao céu e se apresentou a Deus. Essa perspectiva também encontra base em Mateus 12, versículo 40, que diz: "Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra."
Por fim, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre esse assunto, sem contar as várias linhas escatológicas que se valem desse período para validar suas interpretações sobre o fim dos tempos. A compreensão desse mistério pode variar, mas a mensagem central permanece. Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno e nos oferece a salvação que foi conquistada através da sua morte na cruz e posterior ressurreição. Ou seja, os feitos mais significativos são claros como a luz do dia. Precisamos considerá-los se quisermos um dia estar com Jesus. Então, na verdade, são fatos, existem muitos fatos na Bíblia que ficam no campo da interpretação. E, infelizmente, muitos cristãos eles têm problemas com esses fatos que Deus não deixou claro. E eles ficam brigando uns com os outros para impor a sua interpretação, tendo uma necessidade de garantir que eles estão certos, enquanto os outros estão errados. Os discípulos de Jesus brigavam, disputavam entre si para ver quem era o maior no reino dos céus. E é triste ver que Satanás conseguiu trazer essa disputa e essa briga até os dias de hoje, né? Ele ainda usa o orgulho, a arrogância, a prepotência, a necessidade de aceitação e tantas outras coisas para poder fazer com que os discípulos de Jesus fiquem brigando entre si. Então deixe-nos saber o que você pensa sobre isso na seção de comentários. Lembre-se de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, né? Você pode também curtir o vídeo se você gostar e compartilhar com seus amigos para ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe em sua busca por respostas e sabedoria sobre as verdades de Deus. Um abraço e, se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.